Olá! Olá. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês a Ana Paula Ferrari Pregnolato. Ela é minha cliente há anos e como a gente vem conversando sobre o iniciando a construção da riqueza, da última aula a gente falou bastante sobre a psicologia financeira, sobre as crenças limitantes e eu conversei com a Ana, convidei ela para fazer um assunto mais aprofundado sobre o tema, porque ela é mestre, né, em psicologia, então a parte dela, acho que vai ser fundamental para que vocês entendam com mais detalhes, quando a gente dá maior importância ao assunto, né? Uma vez que essas crenças, ela limita tanto que a pessoa acaba se travando para o resto da vida. Então, assim, ela traz algumas coisas do passado e isso não é legal. Então, eu vou pedir para que a Ana se apresente na formação dela aí, para vocês conhecerem um pouco da pessoa magnífica que ela é aí. Eu, particularmente, tenho um carinho enorme por ela e tenho certeza que vocês também vão gostar. Então, vamos lá. Bom, então, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, né? É muito legal estar aqui, ainda mais falando dessa questão financeira, né? De toda a importância que a Alexandra, desde o dia que ela entrou, que eu a conheci, que ela entrou na minha vida, tem, né? E tem até hoje, me ajuda muito, me ajuda a pensar. E desde que eu conheci a Alexandra, eu busquei um pouco entender, né? Um pouco dessa questão financeira e principalmente dos aspectos emocionais ligados na relação com o dinheiro, né? Então, assim, brevemente, só para eu contar um pouquinho para vocês. Eu sou psicóloga, né, há 22 anos. Iniciei minha vida primeiro na faculdade, na iniciação científica com neuropsicologia. Depois fui trabalhar um pouquinho na área de psicologia hospitalar, no terceiro setor, e depois trabalhei um pouquinho na área social com deficientes visuais, e depois, posteriormente, só fiquei com a clínica, e hoje o meu foco é transtorno alimentar no atendimento clínico em equipe multidisciplinar. Bom, e daí onde entra a questão financeira, né? Não adianta só a gente trabalhar, né? Não adianta só a gente ir em busca do dinheiro, mas a gente precisa entender o que fazer com esse dinheiro. E esse tema, né, essa questão psicológica do dinheiro, é um tema muito novo. Vamos falar de uns 40, 50 anos, em que o indivíduo estuda, né, e tenta buscar essa relação com o dinheiro. Primeira coisa, a longevidade, né? Os seres humanos não viviam tantos anos, né? E junto disso tem uma mudança muito interessante que é com a relação do trabalho. Antes a gente trabalhava para sobrevivência, né? Se a gente pensar na época primitiva do homem das cavernas e de toda a mudança, né, que foi tendo do homem com o trabalho, então o escambo, depois o surgimento da moeda, daí vem a questão das leis trabalhistas, e com isso a gente precisa amadurecer emocionalmente para entender o que a gente quer dessa relação com o dinheiro, né? Então vamos lá, longevidade é um fator que mudou, a relação de trabalho é um fator que mudou. Vixe, mas e aí? Eu quero realizar sonhos, eu quero poder ir conhecer a Disney, fazer viagens diferentes como as outras pessoas. Então, para isso, a gente precisa pensar um pouco, não só na nossa história, como que isso foi trabalhado nas nossas vidas, mas o que eu quero disso, né? Para a gente poder, primeiro, entrar em contato, quais são as nossas crenças, como que a gente se conhece, como que a gente lida com a questão do dinheiro. Eu sou muito impulsivo ou não? Diga, Mas é Alexandre. bem isso, Ana. É assim, o que a gente sente, e eu venho falando muito, né? As pessoas elas começam a
primeiro que ela só pensa no presente, né? Ela gasta achando que não existe o amanhã, é porque eu tenho dinheiro hoje, eu preciso. E chega e nessas entrevistas, até desse pessoal desse novo curso que entrou, como meus clientes aí, né, são 20 anos trabalhando, conhecendo as pessoas, vem com alguma coisa muito assim do passado, né? Que trouxe. Eu pessoalmente, eu não sentia muito isso. Por quê? Eu sempre, o que eu aprendi dos meus pais, uma vida difícil, tudo, eu sei que não era fácil, mas eu não coloquei como um muro na minha frente, falando assim, nossa, eu vou ser igual meus pais, eu não vou conseguir crescer, não vou conseguir ter nada. Não, eu escolhi o fazer dinheiro. Quando a gente começou a consultoria, foi até engraçado, que eu falei muito isso para você, né, Ana? E você trabalhava, mas você trabalhava mais, não sei se a palavra seria correta, mas mais como hobby, né? Tipo assim, nas horas vagas você trabalhava. E a gente conversou tanto, né? E eu falei assim, viu? Vamos fazer o seu dinheiro, né? Não importa o que você já tem, importa o que você pode fazer. Acredite no seu potencial, veja o seu lado, né? E a gente desenvolveu um trabalho tão gigante, né? Você se cada vez mais o seu faturamento ele decolou, né? Ele foi assim uma coisa extraordinária e você nunca para porque você sabe o seu potencial, o quanto você pode, você busca. Então, assim, a gente tem algumas crenças limitantes que, para algumas pessoas, ela se trava, né? E eu vejo assim, essa relação, a pessoa começa a ganhar o dinheiro, ela quer gastar tudo, porque ela nunca teve, e ela quer comprar um desejo, é muito forte, né? É uma relação que incomoda muito as pessoas. Então, eu só percebo que eu não tenho dinheiro quando o cartão não passa. Eu vou tanto e o cartão não passa. Então, assim, eu acho que quando eu falo do financeiro, quando a gente não dá valor ao dinheiro, a gente não colocar o dinheiro acima de tudo, e a gente buscar o prazer primeiro do trabalho, e eu acho que é isso que você mesmo conseguiu mostrar, né? É o prazer, e uma pessoa tão estudiosa, que vive estudando, não se cansa, né? E assim, uma coisa no seu planejamento que nunca falta são os cursos, né? O aperfeiçoamento, e você busca, e as pessoas se travam, ela fica ali no consumismo, no imediatismo, e tem tudo a ver praticamente, né, com a alimentação aí, porque a pessoa quer aquele desejo momentâneo. Eu fico feliz naquele momento que eu estou comprando, depois chego em casa eu me arrependo, mas é para suprir alguma coisa. Então, daí a gente fala de alguns aspectos muito importantes, né? Primeira coisa, o processo de aprendizagem, né? De qual história que eu vim de educação financeira, né? Ok, eu tive uma educação financeira que não sabia fazer conta, que não pensava que tem uma fase produtiva da vida e que depois tem uma fase em que a capacidade produtiva diminui. E o que eu faço nessa capacidade produtiva? Na fase em que diminui a capacidade produtiva, né? E isso, aqui no Brasil, é mais intenso ainda, né? Então, primeiro é o processo de aprendizagem, eu reconhecer da onde eu vim, certo? Depois, quando eu reconheço isso, eu preciso entender os meus fatores de personalidade, né? Sou mais impulsivo, não sou, ou eu tenho muito medo de agir, ou eu sempre fico na angústia, né? Por quê? Porque o final da equação é muito semelhante, tanto na impulsividade quanto na pessoa que pensa demais. E qual que é o resultado final da equação? É frustração. Por quê? A pessoa que gasta sem pensar, lá na frente ela vai se sentir frustrada, porque ela vai se ver afobada, porque 2 e 2 não se tornam 5, né? Então, ou falta dinheiro, ou tem que pegar empréstimo, ou tem que renegociar os valores pendentes. Nós estamos falando de frustração. A pessoa que pensa demais, ela também corre um alto risco de ficar frustrada. É tanto no gasto como na receita, porque ela pode perder boas aplicações por medo também, ela se trava, né? Sim, o tempo que ela leva para decidir
e o medo de arriscar, ela se trava, e daí ela vê as pessoas realizando e ela não, né? E um fator Eu acho que aí, Ana, eu acho que bem é a parte de eu me comparar com o outro, né? Por que né, o outro está conseguindo, mas eu não estou vendo a história que o outro está fazendo e eu estou querendo apenas, né? É aquela coisa assim que me come por dentro e acaba sendo. isso. Por isso que o fator de comparação, ele é altamente perigoso. Porque ele te põe num lugar que, se comparar com o que está na frente, causa sofrimento. Se comparar com o igual, também te causa sofrimento, porque fala, opa, não, eu preciso ser melhor que esse, eu não posso ficar de par com esse fulaninho, então eu tenho que ser melhor. E quando eu me comparo com a pessoa que está menos do que eu, teoricamente, eu também tenho sofrimento. Porque eu falo, opa, eu não posso parar, eu não posso me permitir. Então, o processo de autoconhecimento, de entender a história que eu vim, entender quem eu sou e o que eu quero para mim, não é a comparação, é o que eu quero para mim, tá? Então, assim, é ir buscar o autoconhecimento, ok, mas ir buscar também como é que funciona o mercado e entender o que eu quero do meu ciclo da vida. É por isso que a educação financeira, ela não é o simples o anotar de gastos, né, que eu falo tanto. Não. Gente, anotar gastos é o orçamento doméstico, é o seu controle financeiro, mas a educação financeira, ela é o seu comportamento em relação ao dinheiro, é seu hábito, é você controlar suas emoções e você saber que, de repente, hoje você está deixando de comprar alguma coisa, mas porque você está querendo algo muito maior no futuro. Então, você está entendendo, né, como você começou aí bem, a longevidade, porque queira ou não, a gente para, o corpo diminui, O né? movimento, E tem aquela lógico. coisa, não adianta, se você não para, o teu corpo mesmo para, né? Então, Ele te é, obriga a parar. exatamente. Então, assim, é importante esse autoconhecimento, né? E eu costumo dizer também o seguinte: você falando aí da comparação, a comparação é extremamente ruim, com certeza, mas é importante quando você vê uma pessoa, sei lá, passando com um carro bonito, uma pessoa que tem tudo que você deseja, e é muito interessante, né? Porque as pessoas, normalmente, se você está conversando com pessoas que não têm o mesmo pensamento seu, isso te frustra muito também. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu quero ter igual, eu quero isso, a outra fala assim, nossa, para que isso? Porque você quer se mostrar, porque você quer se aparecer, então assim, coloca você no nível abaixo, que você fala assim, não, isso não é para mim. Então acho que não é legal você pensar dessa forma. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu admiro as pessoas que têm o que eu gostaria, que têm um conhecimento, que têm alguma coisa financeira, eu chegar para essa pessoa, eu converso com ela e tiro o melhor dela. O que ela fez para conseguir isso? Isso. E eu vou fazer o dinheiro, que é o que eu falo tanto no meu curso. Vamos fazer o dinheiro de uma forma inteligente. Eu quero melhorar o meu dinheiro, eu quero fazer dinheiro, mas para mim enriquecer. Então eu vou tirar os conhecimentos e não ficar julgando aquela pessoa como se aquela pessoa tivesse feito Perfeito. né, o pior do mundo para ter conseguido aquilo. Então, isso eu acho que é o diferencial que a gente não pensa quando a gente vem aí de uma família mais simples, que é o caso da minha, principalmente, que não é por mal, mas é fechado no mundo deles, né? Que eles não pensam muito fora da caixinha. Então, assim, a gente tem que realmente buscar. Então, o autoconhecimento é isso, a gente poder realmente buscar o que a gente quer, né? O que você merece, o que você precisa. E até mesmo, por exemplo, assim, então, só para fechar, comparação, na verdade, ela vai te deixar estática. Se você não for, não é sensível a entender que aquele carro bonitão que passou e eu quero ter, o que eu posso extrair do comportamento do outro, o que eu posso aprender com o outro, e não ficar no julgamento da comparação. É isso. Isso é fundamental. Daí você falou uma coisa super interessante, né, Alexandra? Que eu vou até colocar um pouquinho da minha história, né? Eu nasci numa família mais confortável financeiramente,
né? Mas isso também, esse fator, era um fator que me incomodava, no sentido de que assim, então você não precisa. Então você pode só trabalhar por hobby, como você falou no começo, né? Não, você não precisa ir em busca de realizar alguns sonhos, porque tá tudo tão fácil para você. Será? Será que é assim? Será que a importância da conquista vai ficar na mão do que deixou para mim? Ou o que eu posso fazer? Então, assim, esse tema, né? O comportamento psicológico, os aspectos emocionais relacionados ao dinheiro, é um tema que, na questão dos estudos, ele é muito recente na história da nossa vida. E ele está totalmente ligado com toda essa mudança que o mundo está passando e que passa todos os dias, desde o homem primata até a Revolução Francesa, a concepção do trabalho. E hoje nós estamos no olho do furacão da mudança, né? Eu estou aqui conversando com você, você no seu escritório, eu no meu consultório, e nós estamos produzindo conhecimento, nós estamos falando com pessoas de lugares totalmente diferentes, sem precisar ter um lugar físico para isso. E nós estamos tendo que se adaptar, né? E aprender e melhorar. A mesma coisa é a questão financeira. E isso passa pela delicadeza de quem eu sou, o que eu penso de mim, e daí entra a questão das crenças, que daí entra toda a questão daquela educação não verbal, que é aprendida através da observação, do comportamento da família, né? Então, por exemplo, assim, uma das coisas que eu estava observando, né, até mesmo aqui no consultório. Então, estamos passando por uma reestruturação familiar, meu esposo perdeu o emprego, então assim, eu vou precisar reduzir a terapia, Ana Paula, legal, vamos reorganizar sem problema nenhum. E daí, a mãe conversa com as crianças em casa, então o esposo perdeu o emprego, vamos reorganizar, vamos trabalhar com lista de mercado. Tá. Só que da hora que chega no mercado a mãe e a criança, cadê a lista? Mas você não trouxe a lista? Não, sei tudo de cabeça, esqueci a lista lá em cima da mesa, né? Então, assim, quais são os recados que essa criança está recebendo dessa mãe? Poxa, né? Cadê a linearidade, a constância do comportamento? O exemplo, né? O exemplo. A mesma coisa é para os sonhos. Queremos ir para a Disney. Ok, então a gente precisa entrar numa meta X. Não, mas, tudo bem gastar mais 5 ali. Tudo bem gastar mais 2 ali. Não, porque esse mês está muito difícil. Então, assim, o quanto os aspectos emocionais e essa ideia de felicidade que o mundo vende, que o marketing vende, faz com que a gente perca os nossos objetivos. Tira do foco, né? Tira do foco. Ou pior, eu só fico com aquele foco e esqueço de poder ter prazer, ter alegria, ter constância na realidade atual. Não pode comprar nada, não pode fazer nada, não pode respirar, porque daqui 2 anos... Calma, será que precisa ser tão extremo, né? Entre um extremo e entre outro, nós temos um meio. E o que a gente faz nesse meio? Acho que tudo é o equilíbrio, né? A gente buscar realmente qual é o melhor equilíbrio, né? Mas aí você entrou no caso da esposa, do marido que perdeu o emprego e tal. E vamos, acho que colocar aqui, que eu acho que é um assunto muito interessante que apareceu muito nesses anos aqui, e acho que é o causador, não sei se pode ser o índice maior que tem, mas é muito grande, que são quando você dá a importância para o dinheiro tão grande dentro da casa, e o dinheiro, né, o marido deixa, ou a esposa deixa do convívio familiar para começar a fazer mais dinheiro, né, para pagar conta, mas não é suficiente, e aí
acaba invertendo tudo, né? Os filhos acabam sendo último plano, a esposa penúltimo plano e o emprego maior que tudo e as brigas ocorrem demais. Então, assim, é um descontrole que tem nos gastos, porque daí a pessoa está querendo descontar em cima dos gastos, né? Acaba gastando tudo, e briga, é muita briga e casamento terminando por causa de dinheiro, né? E isso, né, mostra aspectos anteriores, né, do tipo, como que essa família definiu o conceito dinheiro, o conceito material, né, antes desses filhos nascerem. Né, como que foi definido eu brinco que casamento é igual contrato de aluguel. Todo ano tem que rever as cláusulas. E é real, né? Porque senão é isso, fica um num canto, outro no outro, e o desalinhamento vai acontecendo. E daí, ó, são paralelas que vão ficando cada vez mais distantes. Então, precisa de uma conversa sincera, precisa de concessão, precisa de flexibilidade, né, para poder primeiro definir, olha, o que é importante para nossa família, como que você vê, o que você espera, e você, o que você pensa de tudo isso, né, para não lá na frente ir acontecendo os desentendimentos que vêm acontecendo, né? Você sabe, Ana, que o que eu mais percebo, e desde uma das primeiras consultorias que eu fiz, e eu me deparei com isso, eu levei um susto, o marido não sabe o quanto a mulher ganha e a mulher não sabe quanto o marido ganha. Então, não é um planejamento familiar, é um planejamento individual dentro de uma casa. Então, e no decorrer dos anos, isso não melhora. E eu coloco muito isso. Gente, tem que ser um planejamento financeiro, familiar, porque é todo mundo em busca de um único sonho. E aí, nessas entrevistas que eu fiz agora, eu percebo isso novamente. Então, assim, as pessoas, é um medo que a mulher gaste tanto que não vai acabar com o dinheiro da pessoa, ou eu trabalho e tenho a questão do merecimento, eu mereço, eu trabalho, eu tenho que fazer o que eu quero com o dinheiro. Então, assim, sempre o dinheiro sendo mais importante do que a família, mais importante do que os filhos, sabe assim, aquela parte, não sei se a palavra correta seria o egoísmo, mas assim, aquela coisa assim de não querer compartilhar e pensar que vai crescer muito mais rápido se todo mundo estiver no mesmo sentido, né? Então, e só para completar, outra coisa que eu percebo muito, esconder a realidade dos filhos do que está acontecendo, até da própria esposa. Porque tenho vergonha, ou a esposa não querer contar, porque ela que domina. Então, assim, começa, sabe, por pano quente, ou a pessoa que cuida do financeiro ali, ela vai e ela já pega o empréstimo, já quer resolver a vida e não conta, e quando descobre, já está aquela situação que não dá mais. Então, essas brigas conjugais em relação às finanças, eu fico morrendo sabe, de pena, porque eu falei, cara, não é possível que isso está acontecendo. Mas daí, né, Alexandra, eu volto a ressaltar a importância de olhar para trás, né? Perdão. Como que esse casal se constituiu, né? Como que eles definiram tudo isso lá na época do namoro, noivado. E, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto a dificuldade de se relacionar hoje em dia, né, que o Zygmunt Bauman fala tanto dessa coisa dos amores líquidos, está presente nos casamentos, né? Então, assim, a insegurança, né, de ser traído ou de não ser traído, de se sentir usado, não se sentir usado. Então, percebe? Então, antes de chegar no conceito dinheiro, tem um desentendimento que não é para passar, que assim, não tem o fator dinheiro, né? Mas tem um desencontro que precisa ser trabalhado para que o fator dinheiro ele seja só um fator e não que ele leve a carga de que é ele que causa o desentendimento. Não é ele que causa o desentendimento, mas é a concepção de cada indivíduo sobre o relacionamento, sobre o estar nessa relação, como se vive um relacionamento. E daí sim a gente vai falar do dinheiro.
É. E tem, sabe, um outro fator também que eu percebo muito, na verdade, essas crenças limitantes, ela vem eu venho trabalhando bastante elas, só depois que eu fiz um último curso que eu fiz, e eu senti, e a pessoa falava muito sobre isso, né, que era direcionado a outro assunto, mas assim, eu fiquei observando e as pessoas se identificavam demais com aquilo, né, então acaba sendo preso até, aquela coisa de pai e mãe que você, tem que continuar sustentando eles, tem que continuar trabalhando para dar eles, e eles também não percebem que estão sufocando os filhos, né, que os filhos não estão conseguindo viver a vida deles, porque eles estão, pegando pelo pé e sem perceber, muitas vezes assim, pode nem ser por maldade, né, pode ser, Sim, e tudo assim é excesso de tão. amor que causa um efeito ruim na vida do indivíduo. Porque o amor é tanto que você quer dar tudo, só que daí você esquece de trabalhar a autoestima, a capacidade da pessoa, né, a ela ter, buscar sonhos, não só ter sonhos, mas ir em busca deles. E daí é isso que a gente vem percebendo, né? Uma geração emocionalmente mais frágil, uma geração que ela não se acredita, né? Então, tudo isso tem uma responsabilidade no nosso conceito de amor, de que a gente pode ajudá-los. O assunto acho que é esse, né, acho que é a pessoa saber que existe isso, que isso é um fator muito limitante. Acho que a gente também se peca muito por querer muito perfeccionismo, né, e a Total. gente, só quer, só vou fazer alguma coisa se tiver realmente no padrão que eu acho que está certo, né, e aí tem aquele ditado do feito é melhor que o bem feito, né, então você Sim. tem que começar a fazer alguma coisa. Mas assim, o perfeccionismo, na minha opinião, ele não existe, né? Porque ninguém nunca vai ser perfeito autossuficiente. Mas o que a gente pode fazer e deve fazer, na minha opinião, o melhor sempre. Quando a gente faz o melhor, a gente se dedica ao melhor, a gente vai buscar isso, mas dentro do nosso mundo, do que a gente acredita, não do que plantaram na nossa cabeça, né? Colocaram aqui dentro e a gente deixa isso corroer a gente, né? Porque o Então, melhor, ele tem ponderações e não ideais. E as pessoas estão com a ideia de ideal, de perfeição. E aonde tem o livro definido sobre a perfeição? quando, Aonde tem o livro do certo e do errado? quando a gente faz a excelência nossa, né? Sim, A gente consegue tudo. Então, assim, é isso que a gente precisa, acho que encontrar o equilíbrio, né? Fazer sempre a nossa excelência, não buscar tanto perfeccionismo, né? Acreditar mais em você, no seu potencial, e é isso que eu trabalho muito, né? Vai em busca do que você merece, não deixe os outros definirem que você tem que ganhar X por mês, porque sim. é a minha formação, mas depende de você aceitar isso ou não, de você achar que é isso que você merece. Então, não necessariamente as pessoas têm que ter o negócio próprio, mas se você trabalha numa empresa, num CLT, faça o melhor sempre, porque alguém vai te reconhecer, né? Mas sem querer passar por cima dos outros. Então, assim, se você encontra o seu psicológico, ele está tranquilo, ele sabe como você sabe como trabalhar, eu acho que é isso que a gente precisa, né? É o equilíbrio em tudo na vida para É. conseguir. Mas, Ana, me fala uma coisa, né? Qual que é o segredo da gente encontrar isso? Então, assim, o que você orienta, o que as pessoas devem fazer? Então, eu me encontro nessa situação, tudo enrolado, não estou conseguindo me organizar isso, né? Então, como que a gente pode aí, sei lá, começar a se organizar para colocar esse psicológico em ordem, né? O estudo é sempre importante, mas o que mais que a gente pode fazer? Bom, então vamos lá, né? Temos aspectos emocionais e aspectos práticos. Primeira coisa é o que eu quero de mim, como que é isso para mim, né? E a partir daí, ir em busca de pequenas metas práticas, né? Então, assim, ó, eu sou muito impulsiva, tá?
Como que... Então, a impulsividade para mim é um problema. Em que momentos que eu percebo que tem gatilhos que me deixam mais impulsiva? Então, por exemplo, ir passear à toa no shopping é certeza que eu não vou conseguir me controlar. Opa, então será que esse é um bom momento é o melhor lazer que eu posso fazer por mim? Tá, então eu não vou passear no shopping. Então eu posso ir em busca de outros passeios. Seja ir passear na rua, seja ir na casa de um conhecido, seja convidar alguém para vir em casa, percebe? Porque ir ao shopping fazer um passeio para ver coisas diferentes vai me colocar na boca do leão. Então, talvez esse não seja o melhor passeio da minha vida, né? Com certeza. Pegando esse exemplo aí, eu acho que até que a gente pode colocar o seguinte, mesmo fazendo um teste, né? Então, assim, eu quero ir para o shopping, mas quero ver se eu me controlo. Então, eu vou sem a bolsa, vou sem o celular, porque hoje paga tudo no celular, mas eu acho que no começo não é ideal você fazer isso, né? Porque isso pode te frustrar por você não se sentir incapaz de poder comprar alguma coisa no shopping. Por isso até que eu falei então, não coloque o shopping como um lugar para ir. Ele vai poder voltar a ser um lugar aí? Vai. Quando? Quando eu me sentir emocionalmente mais preparado de passar na frente da vitrine e falar: nossa, essa bolsa está em promoção, poxa, não posso perder essa promoção, né? Porque promoção sempre vai existir. A grande questão é: será que essa promoção cabe na minha vida agora? Eu tenho maturidade emocional de olhar para a promoção e dar outra volta, respirar, contar até 1000 e fazer o exercício de essa promoção é tão importante, né? Na mesma brincadeira, né? Na mesma relação que tem aquele exercício do sábio, que agora eu esqueci, que chama das 3 peneiras. Aquilo que você falar é importante, é verdadeiro, vai ajudar alguém. A mesma coisa sobre o produto. Aquilo que tá ali me cobiçando é importante para mim, tem utilidade, vai fazer diferença na minha vida neste momento. Eu preciso despender desse dinheiro para isso agora, né? Então são aspectos que a gente precisa aprender a começar a trabalhar com a gente. Mas primeiro eu preciso reconhecer qual é a minha dificuldade em ir ao shopping. Será que dá para eu me arriscar nisso? Se der, eu preciso ter os outros recursos. Se não der, eu tenho outras possibilidades de lazer. Esse, Ana, que você falou aí, é até engraçado, que eu tenho um que eu pego bastante aí, que eu falo, né? Se eu preciso, eu tenho dinheiro e tem que ser agora, né? Então, assim, quando aquela história da mãe, né? Na volta eu compro. Se você fizer esse exercício, se você fizer esse exercício, da volta eu compro, e você vê se realmente é importante ou não. Porque você já andou no shopping inteiro e você está cansada, se você é na volta, não, é muito longe para eu voltar para comprar porque não era importante, né? Então, assim, esses fatores é muito, eu acho que é o fator principal para a gente controlar tanto a ostentação, o imediatismo e o consumismo. Total. Porque eu acho que esses 3 exemplos, ele fecha demais essa informação que você deu aí, que para as pessoas terem, isso aí chama para mim educação financeira, é você saber que se você fez tudo isso, você pensou, você lembrou que você tem a conta para pagar, você lembrou que tem outras prioridades na vida, você vai deixar alguma coisa de lado, mas inteligente, né? Não é aquela coisa assim, com um pensamento de que, como eu sou pobre, não consigo comprar nem isso para levar, né?
Então, assim, é o fato, né? Eu te dei outro exemplo esses dias que foi engraçado. Você entra na loja, você se sente coagida pela vendedora, né? E aí você fala assim, nossa, Uhum. eu vou levar só para provar que eu tenho dinheiro para ela, porque parece que eu não tenho dinheiro. Então, assim, é aquele sentimento de inferioridade que você sente que não serve para nada. E por exemplo, nessa questão com a vendedora, né? Aprender a desenvolver alguns comportamentos, tanto de autorrespeito, né, quanto respeito ao próximo. Ela tá ali trabalhando, ok? O objetivo dela é venda para estar viva, mas você também não pode estar cheia de dívida, porque você também não vai estar vivo, né? Então, assim, talvez repensar mesmo assim, pois não, tô aqui, obrigada, eu tô olhando, se eu precisar de alguma coisa eu te chamo. Tá bom? Obrigada, seu nome é fulana de tal. Ah, legal, obrigada. Percebe? Você não vai destratar a pessoa, você não vai entrar na sua crença de que eu preciso provar para ela, ou olha, ai, todo mundo que entra aqui compra, como que eu não vou levar nada? Né? Porque isso são aspectos emocionais seus, né? Quem diz que ela tá pensando isso de você? E mesmo que ela esteja pensando, desculpa, né? Quem é a pessoa mais importante ali dessa relação? E ela está trabalhando todos os gatilhos mentais que ela tem para te forçar. Então, assim, ela está fazendo o melhor dela nesse momento, porque ela está sendo treinada, ela depende de bater a meta dela, inclusive para o salário dela sair. Então, assim, ela está fazendo o melhor dela naquele momento com os gatilhos que ela tem para envolver você. Agora, você tem que ser inteligente ao máximo de saber quais gatilhos você vai aceitar nesse momento e trabalhar eles para que você compre ou não aquilo. Então, assim, esse exemplo que você deu de que se o problema seu é ir a um shopping ou ir a algum determinado lugar que você sabe que ali é o seu calcanhar, então não vá. Né? Então, evite. O que eu posso fazer nesse momento, enquanto não estiver totalmente preparada? Putz, é bem legal esse exemplo aí mesmo. Por exemplo, assim, ó, eu, Ana Paula, adoro ir comprar coisa de casa, certo? Eu tenho feito um exercício comigo do tipo assim, ó, primeiro eu tenho que guardar para daí com aquele X e ver o que eu quero comprar. Mas é exatamente, é o que a gente tem que estar fazendo, né? A gente tem que estar Né? trabalhando as prioridades principalmente e lembrando a relação que a vida não acaba, ela pode até acabar hoje, né? Mas a probabilidade dela não acabar hoje é gigante. Então a gente tem que pensar sempre um pouco, né, amplo o negócio. E daí, né, É, Alexandra, só entendendo só mais um aspecto te cortando, que é assim, ó, a vida não acaba hoje, pode ser que acabe, mas pode ser que não, na maioria das vezes não. E a questão da longevidade, né? Então, assim, esse trabalho de se propor a pensar num planejamento financeiro, de questionar hoje o que eu posso fazer pela minha vida hoje, para que eu tenha uma poupança de equilíbrio, de paz ao longo da vida, é muito novo. Então, não dá para ficar adiando pensar nisso. Tem que pensar nisso quanto antes, né? Eu me lembro que quando criança, essa questão de poupar era uma questão muito pouco falada, né? E hoje ela é muito mais presente. A gente não pode só falar de poupar dinheiro, mas de poupar experiência, de poupar aprendizado, então de poupar qualidade de vida. Então, mais uma vez, a gente volta a frisar aquilo que você estava falando, quando você fica muito chateado de ver casais brigando por questão financeira, né? É assim, ó. Enquanto os indivíduos não entenderem que eles têm um poder, uma responsabilidade, uma ação, tudo fica muito solto, tudo fica muito complicado. E daí o dinheiro é só um fator, exatamente, só um fator. né? Então, assim, para as pessoas perderem esse medo, essa coisa que o dinheiro é um monstro, ou que o dinheiro é amaldiçoado, ou que eu não posso, ou que eu nasci com a carga de que eu não posso. Não é isso.
né? Um atleta de alta performance, ele não nasceu atleta de alta performance, ele não nasceu pronto, né? Foi todo um processo e um planejamento de enfrentamento de frustração, de enfrentamento de desafio, de ter que refazer, né? Para poder chegar nas Olimpíadas. Acho que tudo na vida é assim, né? Tudo. É só você pensar que a inferioridade, você não é inferior a ninguém, você busca Ninguém o é. que você quer, você tá, depende. O problema é que você cai na procrastinação, e aí sempre você deixa para começar amanhã, você deixa para depois. Mas dá trabalho, né? Não Tem dá. até o exemplo que eu falei assim, né, as pessoas deixam o dinheiro ir embora porque fez uma assinatura e tem, né, sabe que vai ficar 2 horas na ligação para terminar, para romper Esse contrato, esse esse pacto. contrato, e a pessoa fala, não, eu não tenho tempo hoje, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, para depois. Você vai deixando a vida passar, e quando você viu, já foi mais um ano você pagando aquilo e não usou para nada. Então, sabe assim, diversas coisas na vida, né? E eu acho que o fator financeiro, ele não é diferente. O fator financeiro também, ou você dá a prioridade que ele é importante na sua vida e você muda essa história, você muda essa relação que você tem com o dinheiro, ou você vai morrer trabalhando para pagar boleto. Então, assim, tanto que né, o que mais eu chamo aí é o seguinte: você quer guardar 30% do que você ganha todo mês e não consegue, como você faz? Você vai ter que olhar para o seu dinheiro. E Tem vai um ter que outro fator. descobrir que ou você muda a meta, ou você muda a tua rotina. Entende, na verdade, o conceito de meta, eu costumo dizer, porque a meta não é ficar rico. A meta é o que você vai fazer para ficar rico, em quanto tempo e o que você vai fazer. Quer dizer, eu quero viajar. Você vai viajar guardando quanto por mês, daqui até quando? Sim, não, e que tipo de riqueza é essa, né? Né? Então, que meta que você quer? Uhum. Não, meu sonho é ficar rico. Ótimo, sonho de todo mundo. E daí? O que você está fazendo para mudar a vida? Né? Então, Não, e que assim, tipo de riqueza? Porque às vezes a pessoa sai desenfreadamente querendo guardar e esquece do aqui e agora. exatamente, é o equilíbrio. A vida toda é isso. Eu pego no pé. E assim, qual é a prioridade que você vai dar para você nesse momento? E daí assim, né, Alexandra, a gente está aqui falando e parece que a gente continua falando a mesma coisa, parece que é tão simples. Não é que é difícil, é que, na verdade, passa pela peça mais importante dessa história, que é o indivíduo, que é ser honesto consigo mesmo, que é poder alinhar a tua história, as tuas crenças com aquilo que você quer, né? Não é porque seu pai e sua mãe não viajavam porque tinham que ficar guardando para os filhos que você tem que ter o mesmo comportamento, ou que você vai ser um irresponsável de ficar fritando Torrando dinheiro. dinheiro. É, mas o que você pode fazer, né? Então, é mudar o conceito do poder desse dinheiro na tua vida. E mais uma vez a Exatamente. gente fala por pensamento, sentimento, comportamento, os pensamentos automáticos, as crenças, né? Que são, eu falo que as crenças são as raízes das nossas árvores, né? As crenças, elas vêm sendo construídas historicamente na nossa vida. Então, ir entendê-las, ir reconhecê-las e pensar o que você pode fazer com isso é o fator diferenciador, né? Tem duas coisas que você falou aí. A primeira é a seguinte: você usou que nada é difícil. Tem uma frase que eu uso muito que é: nada é difícil, mas tudo é muito trabalhoso. E as Sim, pessoas se cansam. E de raízes é o seguinte: às vezes a pessoa está fazendo certinho, mas não está conseguindo enxergar a riqueza material aumentando, né? Então, assim, mas está demorando muito, e aí acha que está fazendo que as coisas têm que acontecer da noite para o dia.
e desiste, porque quer as coisas para amanhã, né? Então, não é assim que Uhum. funciona. Não Tanto mesmo. que o curso chama Iniciando a Construção da Riqueza, porque a gente tem que começar. Quando eu escolhi o nome de construção, foi porque você tem que ter a relação de uma construção de uma casa mesmo, porque tem que ser o quê? Um bom alicerce. Então, a raiz tem que ser muito bem feita com educação financeira para você entender como que essa árvore vai crescer. Ela pode demorar 1 ano para crescer, 2 anos, ela pode demorar, mas ela Uhum. vai crescer se você saber fazer um bom alicerce, se você tiver uma boa irrigação, você vai ter que ter uma boa estrutura para ela. Agora não é plantar e deixar lá e esquecer que existe, porque existe a nossa vida atual, que a gente tem que viver muito bem, aproveitar a nossa família, fazer passeios, curtir a vida, e também tem que pensar no futuro. Então, é uma construção de tudo na vida, né? E, Sim. e acho importantíssimo esse negócio de raízes, né? De você fincar realmente uma raiz. E chega, né? Não é porque a gente não aprendeu educação financeira quando era pequenininho, eu não teve na escola e ninguém teve. Hoje está mudando um pouco essa história, né? O BNCC obrigou as escolas a fazerem a colocar educação financeira nas escolas. Então, essas crianças estão tendo contato desde o ano passado, retrasado, mas entrou na pandemia, ficou um pouco lento, mas assim, de conhecimento ainda, mas é muito vago, né? Nós estamos falando aí de 76,5 de pessoas endividadas no Brasil, então Assim, assim, é um número muito alto, as muito. pessoas estão bastante endividadas, com a pandemia piorou isso, né? A inadimplência aumentou muito, então assim, o que a gente precisa é de conscientização, de comprometimento com você mesmo, né? Sim. Não, porque tudo isso custa muito caro, a médio e a longo prazo, para o país todo, né? Porque uma sensação de incapacidade, uma sensação de infelicidade constante arrebenta a saúde física e mental, né? E, consequentemente, essa poupança, né? Esse investimento atual, né? Desse descuidado, né? Dessa falta de responsabilidade com a questão financeira, e não só da gente, mas pensando no macro, dos governos, né, dessa cultura que a gente vive do rouba mais faz, essa história toda, né, independente de posição política, mas da cultura, né, é muito custoso lá na frente, né? Por que a gente vive tudo isso hoje? Porque historicamente nós fomos colonizados. E colonização passa por agressão, passa pelo desrespeito ao outro, passa pela imposição, passa pela escravidão, né? Então, assim, e o quanto culturalmente a gente vive isso, né? Eu brinco que a gente é minion do governo brasileiro. E o quanto poder investir na gente e buscar uma melhor qualidade de vida em que envolva os fatores financeiros, passa por romper culturalmente essa relação de poder. Nossa. Ó, adorei, acho que adorei. Não sei se tem mais alguma coisa que você Falei quer demais, né? colocar. A gente ficaria horas aqui só para o vídeo não ficar tão grande aí, as pessoas Senão vai ficar depois chato. Ficarem bravas, mas assim, é um assunto que eu amo falar, né? E fiquei muito contente de você aceitar o convite, né? Da gente poder fazer isso. Eu acho que a gente poder distribuir educação financeira é o que mais é o meu sonho, né? Eu falo, nossa, o dia que ninguém estiver pagando 1 centavo de juros, eu vou ser realizada. E então, assim, é muito importante que se vocês gostaram desse vídeo que a gente acabou de fazer, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, Uhum. aperta no sininho aí, para que sempre que tiver vídeo, eu vou estar trazendo mais matérias aí, tem mais umas duas aí que eu acho que eu consigo colocar a Ana nesse assunto, para a gente evoluir, então assim, quanto mais eu puder fazer para contribuir com a educação financeira de todo mundo, e a gente poder mudar essa história, e que as preocupações sejam outras, menos dinheiro.
na vida das pessoas, eu acho que é isso que eu vou me sentir feliz, é isso que é minha realização como profissional mesmo. E ainda mais a Ana, que é uma transformação disso, como eu falei, da parte aí de fazer dinheiro, e é muito bacana quando eu vejo que é exatamente o método que eu estou falando, é a cara, a Ana faz parte disso. Então, assim, além de não poder ter escolhido pessoa melhor, de ser psicóloga e por ser uma pessoa transformadora aí do método Farm, né, que eu estou falando, que realmente funciona. E fico muito feliz mesmo, Ana. Então é isso. Uma palavrinha para o final aí. Bom, em primeiro lugar, super obrigada pela oportunidade, né? E assim, já falei isso para você outras vezes, da importância que você tem na minha vida, né? Do quanto foi para lá de engrandecedor desde o dia que a gente se conheceu e de tudo que vem acontecendo nesses anos, né? Ah, eu também sou apaixonada e indico para todo mundo. Esses dias ela me ligou, o que você falou? Você falou assim para mim, você tem que morrer muito depois de mim, né? Como que foi? Não, eu já falei que ela só pode morrer depois de mim, depois que eu morrer ela pode. Ai, gente, mas assim, muito obrigado mesmo, Ana, pelo carinho aí. E é isso. Então, se a gente pode ajudar vocês aí, não esquece então de curtir esse vídeo e compartilhar aí, tá bom? Então é isso, Obrigadão. Ana. Muito, muito obrigado. E aí, é isso aí. Obrigadão pela oportunidade e espero poder não só ajudar tecnicamente, despertar isso nas pessoas, mas principalmente pessoalmente, né? De tudo que eu vivi nesses anos desde quando a gente se conheceu. Que Tá legal. bom? Então é Obrigadão, isso. viu? Obrigada, viu? Até então. Até, beijo. Beijo.